Vamos dar, então, sequência a mais uma apresentação. Se trata de um relato de experiência com o título Uso do QR Code no incentivo à leitura de poemas. É de autoria da Andressa Cotes e da Marileide Fátima Kovac. E está ligado ao Colégio Marista. O nosso trabalho, então, é sobre o uso do QR Code no incentivo à leitura de poemas. Esse, então, é um relato de experiência sobre uma forma de utilizar a tecnologia do QR Code como incentivo para a leitura de obras literárias, que vem se tornando cada vez mais obsoleta. Então, o objetivo geral é exibir uma proposta, uma forma de inserção dessa tecnologia em um trabalho educativo a fim de incentivar a leitura de poemas. E o objetivo específico, então, é propor uma atividade que faça uso de uma tecnologia emergente no contexto educacional, visto que cada vez mais isso precisa ser trazido para a educação. A proposta, então, foi aplicada durante a Semana da Leitura do colégio, que ocorre todos os anos, e para trazer um diferencial nesse ano, ela foi aplicada, então, a partir desse desafio com o uso dessa tecnologia. Todos os anos ocorre essa Semana da Leitura, e antes era sempre ou a leitura de um livro, ou alguma coisa específica, a leitura. Então, esse ano, para inovar e também incentivar os alunos, buscou-se apresentar essa forma diferente. E ela foi aplicada, então, com o ensino fundamental final, do 6º ao 9º ano, e com o ensino médio. Então, para o desafio, foram gerados vários códigos QR Codes, e eles foram espalhados pelo colégio. Então, cada um deles tinha um número e também uma estrofe de um poema. Não era o poema completo, era somente a estrofe de um poema. Mais para frente é possível entender de forma mais clara como foi realizado esse desafio. Então, dessa maneira, o aluno era desafiado a encontrar o autor e o restante do poema, porque ele lia um único QR Code, e nesse QR Code tinha somente uma estrofe solta de um poema. Eles precisavam descobrir qual que era o autor desse poema, o nome dele, e encontrar nos outros QR Codes espalhados pelo colégio o restante desse poema, as outras estrofes, então. E dessa forma, foi incentivado o trabalho em equipe e também o conhecimento sobre os autores e obras literárias. A metodologia se deu, então, através da pesquisa na biblioteca do colégio para encontrar autores e obras que pudessem ser inseridas nesse trabalho, nesse projeto e desafio. Também foram realizadas pesquisas na internet, inclusive sobre a tecnologia do QR Code, sobre como ela poderia ser inserida no meio educacional. As atividades foram fotografadas, os códigos QR, então, posteriormente eram produzidos, e dentro dessa produção está, então, a inserção das estrofes nos QR Codes, a impressão desses QR Codes e posterior aplicação deles pelos corredores do colégio. Então, eles foram espalhados pelo colégio, de forma aleatória, para dificultar o desafio. E, por fim, então, foi aplicado o desafio com os alunos. Esse é um exemplo de como os alunos encontravam o QR Code. Então, o poema do exemplo é Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. O QR Code, de número 39, continha a primeira estrofe do poema Soneto de Fidelidade. Esse QR Code estava exposto na parede do colégio. O desafio do aluno era encontrar o restante das estrofes do poema, que é composto por 4 estrofes, então eles teriam que encontrar mais 3 estrofes, e também trazer o nome do autor, que era o Vinícius de Moraes. Para completar esse desafio, eles precisariam trazer o número da sequência correta para completar as estrofes do poema. Por exemplo, a primeira estrofe continha o número 39. Então, o primeiro número que eles precisavam trazer era o 39. O próximo número que continha o restante do poema, a segunda estrofe, era o número 46, depois o número 7, e por fim o número 20. Trazendo essa sequência numérica para nós conferíamos se estava correto, e o aluno, então, ou acertava ou não acertava.
Se ele acertava, ele recebia uma bonificação. Então, essas imagens a seguir, esses slides a seguir, demonstram como os QR Codes eram espalhados de forma aleatória no colégio. Eles todos continham um número, e esses números, então, representavam uma estrofe, mas eles não estavam em nenhuma ordem, estavam totalmente aleatórios. Então, esse é o primeiro, o segundo e o terceiro. Lembrando que é para demonstrar que eles estavam espalhados de forma aleatória no colégio. Então, por exemplo, o QR Code de número 19 poderia ser a terceira estrofe de um determinado poema. Então, eles teriam que encontrar o restante desses poemas, trazer o número para nós e encontrar, então, a sequência correta com o nome do autor. A leitura, então, nas está se tornando cada vez mais um desafio, considerando que os alunos, então, expressam, manifestam pouco interesse, e principalmente em obras literárias, da literatura brasileira. Então, conversando com as professoras de literatura português, observou-se que isso realmente é uma dificuldade que se encontra no colégio. E como sabemos que praticamente todos têm um smartphone, têm alguma forma de conseguir encontrar essa solução, nós buscamos informar e apresentar essa tecnologia em forma de desafio para os alunos. Conclusões, então, como contribuição desse projeto, percebeu-se que os alunos realmente demonstraram um interesse na atividade, principalmente porque eles utilizavam o próprio smartphone e, com isso, conseguiam resolver os desafios. E, além disso, também, conversando e tendo um feedback das professoras, elas nos observaram que realmente os alunos aprenderam mais sobre esses poemas e sobre esses autores. Então, também não foi uma tecnologia apresentada de forma superficial para os alunos. Ela teve como objetivo, além de inserir a tecnologia, também incentivar e aperfeiçoar o aprendizado do aluno sobre determinado assunto. E, além disso, nós não propusemos isso para eles, mas eles mesmos começaram a trabalhar em equipe e puderam observar que, dessa forma, eles conseguiam completar mais rapidamente o desafio. Então, isso também foi um ponto positivo desse trabalho, porque os alunos, por conta, começaram a trabalhar em equipe e conseguiam obter um bom resultado em um tempo mais curto do que os alunos que tentavam resolver tudo sozinhos. Então, essas também são as referências bibliográficas desse trabalho, que pesquisamos, então, sobre o QR Code, e também sobre as poesias e a leitura e literatura no colégio.